Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, à nossa Casa do Jardim. Sintam-se envolvidos pela espiritualidade. Nós temos companheiros que lidavam conosco aqui na casa e que já nos precederam, estão lá na erraticidade, podem ter certeza, estão na espiritualidade cuidando, dos trabalhos aqui no lado espiritual. São diversos os companheiros queridos, e que temos certeza que deram continuidade ao trabalho que aqui empreendiam. Hoje a nossa palestra vai se referir ao capítulo 27, Buscai e obtereis, que fala sobre a prece. Mas antes me ocorreu a gente versar um pouquinho sobre aquele que estava sendo colocado no painel, enquanto vocês aguardavam a palestra, é sobre o Criador, o fundador, o intermediário do Consolador prometido da doutrina espírita, que nós conhecemos por Allan Kardec. Na verdade, o nome desse nosso irmão é Hipólite Leão Denizar Rivail. E Allan Kardec foi o nome que ele adotou para impessoalizar, essa doutrina tão maravilhosa que o Cristo nos legou. Vamos conhecer um pouquinho do passado desses nossos irmãos, não só do Kardec, do Allan Kardec, mas dos próprios apóstolos de Cristo, quando eles estavam em encarnações pregressas aqui na Terra. O Allan Kardec, era um missionário, ele, na Gália, ele pertencia a uma doutrina de druidismo, dos druidas. Ele e mais alguns daqueles que compunham a doutrina de Jesus. E não é só o Kardec. Nós tínhamos na ocasião, com o nome de Iacomã, era o próprio João Batista, o Espírito Verdade, aquele que acompanhou o Kardec durante toda a veiculação da doutrina, através das suas obras, Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, todas as obras de Kardec. Esse nosso amigo Iacomã, ele era o sacerdote-chefe na ocasião, nas Gálias. E eles esperavam, essa informação nós tiramos de um livro chamado Sobre os Céus da Gália. É um livro que quem nos concebe é irmão José, e é psicografado pelo Bacelli, que é um dos continuadores da obra do Chico Xavier, lá na Uberaba. Ele continua lá psicografando obras, ele psicografa muito obra do Inácio Ferreira. Eu tenho todas elas, desde a primeira edição até a atual. E esse irmão José, ele era o companheiro do Saulo de Tarso, nas pregações que ele fazia, principalmente aos gentios. Ele se chamava Barnabé. Ele é o tio de Marcos. Marcos é um dos evangelistas. Ele não foi discípulo de Cristo, mas tanto Marcos como Lucas, que era um médico grego, eles nos trouxeram os evangelhos. Depois Mateus e João também. E falando João, nós vamos ver que João, Kardec, são os mesmos. Eles esperavam o nascimento de Jesus nas Gálias, e então foram invadidos pelos romanos, e os romanos
dizimaram. E o próprio Allan Kardec, como o Iaconan, né? Eles foram decapitados dentro das cavernas, onde eles faziam as orações e eles praticavam o druidismo. E eles já, naquela ocasião, já eram adeptos da reencarnação. Eles sabiam que a morte era uma libertação, que a vida continuava. E o Kardec, bem como o Iaconan, todos foram transmigrados para a Galileia. Galileia é o diminutivo de Gália, coincidentemente, né? Então eles foram levados para a Judéia, lá na Galileia, e todos eles irão constituir discípulos de Jesus. E a bem da verdade, é preciso que se diga que todos esses nossos irmãos que pertenciam à seita do druidismo, né, que teve origem nas Gálias, eles, quando foram transmigrados para a Galileia, eles constituíram a seita dos essênios. Todos os discípulos de Jesus eram essênios e deram continuidade a esse mesmo ensinamento de Deus único, e todos já admitiam a reencarnação, né? Que o espírito, ele partindo aqui da vida carnal, ele vai para a erraticidade e depois retorna. E nós estamos falando a respeito do Kardec para vocês verem a continuidade que o espírito mantém, voltado a um trabalho, é milenar, né? Então o Kardec, que é o nosso irmão Hipólito Leão Denizar Rivail, né, que compôs a doutrina espírita, é o Consolador, e ele foi discípulo de Cristo, porque ele foi para Galileia, e ele reencarnou como João, que se diz o Espírito amado. Ele, na ocasião, era o mais novo dos 12 discípulos de Jesus. Ele tinha por volta de 20 anos. E foi o próprio João que assistiu Maria. Quando Jesus partiu, a Maria passou a morar na companhia de João. E ela foi lá para a ilha de Pátimos. Essas informações todas que eu estou lhes passando, é desse livro, Nos Céus da Gália, né? De irmão José, que, como já dissemos, era o Barnabé que acompanhava o Saulo de Tarso. E, já como João, foi para ele que Cristo revelou que enviaria o Consolador prometido, né? Toda a essência da doutrina do Cristo, mais tarde, então, foi concebida ao próprio discípulo João, agora na encarnação como Hipólito Leão Denizar Rivail, o nosso querido Kardec. E ele então recebeu todas as informações. E o Iacoman, que era o sacerdote-chefe que assistiu na espiritualidade, quando desencarnou o Kardec, né? Ele foi despertado na espiritualidade, ele ficou até atônito. Não, você já fez a passagem, você já está aqui. Ele sentia dor na nuca, porque ele foi decapitado pela espada dos romanos, né? E ele sentia dor e ele foi despertado por Iacoman. E esse Iacoman nada mais é do que o nosso querido João Batista, aquele que é o precursor de Jesus. Ele era primo de Jesus, né? Há uma passagem que os dois ainda jovenzinhos estão num determinado relevo lá conversando, e o nosso querido confrade Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala isso, que conversava os dois primos, João, né,
que era primo de Jesus, filho de Isabel, né? Quando Maria concebeu Jesus, a Isabel também estava esperando um filho, e nasceu João Batista. Esse João Batista será mais tarde o Espírito Verdade, aquele que acompanha Kardec durante toda a transmissão da doutrina. E é importante que nós citemos que o João Batista, como Espírito Verdade, na transmissão da doutrina espírita, ele é médio também, e em muitas dos seus apontamentos, junto a Kardec, se a gente pegar o Evangelho, nós vamos lá ver que o prefácio está lá. Quem faz o prefácio do livro é o Espírito Verdade. Então, nessa confabulação dos dois, Jesus e o primo João, que seria seu precursor, né? O nosso pleclaro Humberto de Campos fala, era o amor e a verdade confabulando. O que eles estariam confabulando? Porque o João Batista, quando completou os 20 anos, ele passou a fazer a pregação, falando da vinda de Jesus, né? Fazia as suas pregações no deserto. E ele ficou durante muito tempo. E nós sabemos que depois ele também perdeu a cabeça. E era o rei Herodes, a pedido da Salomé, que era a filha da sua amante, mulher do seu irmão, e João Batista falava na porta do castelo que ele estava em pecado, né? Ficando com a irmã do irmão, e essa irmã do irmão mandou decapitar o João Batista. Ela queria a cabeça dele na bandeja, e a filha dançou para o rei, e foi feito isso. E o João Batista, como Espírito Verdade, ele atuou junto a Kardec durante todo o tempo, nos trazendo as verdades tão profundas, né, que a doutrina espírita nos traz. É importante que a gente aprenda a estar constantemente em contato com as obras, para que nós tenhamos o esclarecimento necessário da doutrina espírita, porque isso vai nos ajudar a procedermos a nossa reforma íntima. Então, voltando aqui para o Evangelho que nós falamos, pedi e obtereis, né? Essa semana no culto do lar, eu abri na lição, eu tinha que fazer a palestrinha hoje, né? E fala da qualidade da prece, de como devemos orar. E muitos de nós, constantemente, fazemos uso das orações articuladas, né? Que a gente já tem conhecimento, exceção que se faz ao Pai Nosso, porque é a oração tão sagrada que Jesus nos ensinou. Mas como é que nós devemos orar? A gente fica preocupado em estarmos pronunciando palavras com exatidão, decoradas às vezes. A prece é a coisa mais sublime, tem que partir do coração com palavras nossas. Então o Evangelho nos diz que a gente deve orar de manhã, agradecendo pela noite que porque quando nós dormimos, nós nos desprendemos do corpo e vamos estar em contato com toda a espiritualidade, com os entes queridos que já nos precederam e se encontram na espiritualidade, com os nossos protetores, com espíritos amigos. Então é notório que pela manhã nós agradeçamos pela noite que nós tivemos, pelos esclarecimentos que nós obtivemos, pelas consolações que nos foram repassadas. E no final do dia, é notório também que agradeçamos por todo o dia que passamos, né? Por ter nos sido evitado uma série de percalços, e que Deus está sempre nos assistindo. Então a prece que vem do fundo dos nossos corações tem que ser algo
muito simples, muito sublime. A exemplo de São Benedito, né? São Benedito dizia, quando chegava na capelinha lá diante do Cristo: Pai, o dito está aqui. Era a prece dele, tão simples, mas tão sincera. Então a gente, quando ora, a gente ora do fundo do coração, né? O próprio Evangelho nos diz: a riqueza, a felicidade está em nós termos paciência, nós termos desprendimento e nós solidificarmos a nossa fé. A fé no futuro, a fé na condição maravilhosa que Deus nos deu da eternidade, né? Nós sabemos que tudo que se planta se colhe. Então plantemos o bem para compensar um pouco os espinhos que plantamos lá atrás por ignorância, né? Jesus veio até nós, ele veio em busca dos doentes, porque é doente que precisa de médicos sãos, não há necessidade da sua intervenção. Então, aprendamos com Jesus a sermos condescendentes uns com os outros, né? E Jesus, ele jamais nos julga e sempre nos perdoa. E quando nós fazemos a prece, a paciência, a sustentação, né? A compreensão das nossas privações atuais, porque nós somos os artífices das nossas felicidades. Nós é que fazemos o nosso bem-estar. O que fizemos ontem, nós estamos colhendo hoje. E se necessariamente nós estamos colhendo espinho através das nossas dificuldades, ou financeiras, ou física, aprendamos também a agradecer as privações que nós passamos, porque através das privações, das enfermidades, é que nós estamos resgatando o nosso passado oneroso. Nós somos os nossos artífices. Se nós colhemos enfermidade no decurso da nossa existência, é porque nós nos desequilibramos lá atrás e marcamos o nosso perispírito com a necessidade desse sofrimento. Mas quando nós trabalhamos o nosso espírito, a nossa reforma íntima, vivenciando infinitamente o bem, através da prece, nós podemos sim modificar as nossas provações. Costumamos dizer que o trabalhador espírita, né, à medida que ele se faz presente nos trabalhos, com seriedade, e não faltando, se ele tem provações para passar, aquelas provações são afastadas, são adiadas, provações das nossas próprias mazelas que nós criamos. Então, através da prece, nós podemos sim modificar as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, nos tornando bons, porque se nós modificamos o nosso caráter, nós tornamos bondosos e edificantes no bem, na verdade, nós podemos sim modificar as nossas provações, alongar os nossos dias. Então é preciso que através da prece nós possamos aurir essa energia. Por isso que a prece tem que ser dita com as palavras do coração, né? Quando a gente se livra de um atropelamento, a gente agradece pela felicidade do alto ter nos alertado, para que não viéssemos incorrer naquele atropelamento. Quando nós somos, quando alguém nos tira alguma coisa, não vamos ficar revoltados, não. Vamos lembrar do conselho de Jesus: quando lhe tirarem o casaco, dê a capa também. Aprendamos a sermos desprendidos, porque nós não somos dono de nada. Eu repito isso em todas as palestrinhas que eu faço.
a gente não leva um alfinete no caixão. Então aprendamos a zelar pelo tesouro que nós temos, pelas possibilidades que nós temos. Não é só o dinheiro, não. São os recursos também da assistência, da bondade, do amor. Não sejamos egocêntricos, repartamos isso com nossos semelhantes. Primeiramente com os nossos familiares, lá dentro do nosso próprio lar, né? Amando aquela companhia que Deus colocou ao nosso lado, ou o companheiro ou a companheira, né? Que os anos passam, a gente vai envelhecendo, mas aquela criatura está sempre nos assistindo, né? Nos acariciando e convivendo conosco amorosamente. Então aprendamos a valorizar isso, aprendamos a dar a varinha para os nossos filhos pescar o peixe, né? Porque muitos pais acham que educar é dar um celular para a criança e fazer tudo que a criança gosta. O celular hoje é um percalço muito grande na educação das pessoas, né? Uma família não se conversa mais, os filhos, os pais, está tudo lá, olhando para o celular. E a conversa que deve olho no olho, o amor, fica em segundo plano. Então, reflitamos a respeito disso, da oração constante. Não nos esqueçamos de fazer o nosso culto, o culto do Evangelho na nossa casa. Esse culto do Evangelho, essa prece feita dentro de casa, tem um valor muito grande. Além de nós atrairmos as benesses da espiritualidade toda, nós fazemos do nosso lar um cantinho de luz, aonde a própria espiritualidade traz as entidades necessitadas para receberem, para aurir naquele instante da prece e dos nossos corações. O horário já foi. Eu não posso me alongar, que eu acabo falando além. Mas que Jesus nos abençoe, né? Embora nós falamos que a prece tem que ser do fundo do coração, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, né? Eu falo a prece e vocês em pensamento me acompanham. Tenha a força necessária. Então nós oramos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso, abençoado de cada dia, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por tantas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cedermos às tentações, e ajuda-nos a nos desvencilharmos do mal, principalmente o mal que insiste junto a cada um de nós. Teu santo nome, agradecemos e encerramos. Que Jesus possa ampliar as possibilidades de cada um, e através do passe nós recebemos toda a energia